Gente, primeiro de tudo, meio que um aviso. Esse vídeo vai ser mais ou menos uma conversa como se fosse um podcast de uma pessoa só. Então, se você não quiser me assistir, se você quiser acelerar, se você quiser só ouvir, tá tudo certo. É principalmente uma reflexão sobre algumas coisas que eu queria ter pensado quando eu estava mais no começo da faculdade, principalmente nos primeiros anos. Se essa reflexão for útil para você, cara, considera também já deixar um like, considere se inscrever no canal, porque hoje eu quero conversar sobre algumas coisas que eu queria ter refletido, principalmente no começo da faculdade, para ter uma conversa franca aqui entre eu e você. Tá começando 2026, muita gente às vezes está entrando na faculdade, muita gente está trocando de período e às vezes já começa uma preocupação com várias coisas que eu considero que são coisas erradas, que são momentos inoportunos de preocupar com algumas coisas. Em especial, prova de residência, tá? Eu não sou uma pessoa que eu vejo TikTok, não vejo muito, inclusive eu nem tenho conta no TikTok. Porém, minha namorada usa bastante. E aí, esses dias eu já comecei a ser bombardeado com vídeos de pessoas que, nossa, como eu tô me preparando para residência, como que eu tô me estudando, que material que eu vou usar, de pessoas que estão no terceiro, quarto ano de faculdade. Ou mesmo eu vejo, às vezes, posts no Reddit, por exemplo, de pessoas que estão entrando na faculdade e já estão preocupadas com residência. Cara, eu acho que tem que desacelerar, tem que pensar um pouco e refletir sobre algumas coisas, tá? Eu não acho que essa é uma preocupação para ter no começo de faculdade. Vamos lá. Cara, muitas vezes a gente entra numa faculdade com 18 anos de idade, a gente forma com 23, 24 anos, e a maioria não pega para tentar refletir que isso significa 25% da sua vida. Praticamente 25% da sua vida, de tudo que você viveu até ali, vão passar em 6 anos de faculdade. Isso é muito tempo. Se a gente começar a excluir principalmente primeiros anos de vida, onde a gente basicamente não faz nada, talvez seja até mais do que 25% se a gente considerar um tempo útil de vida, tá? Então, eu acho que é muito complicado, às vezes, pessoas que já entram com uma mentalidade muito fixa, que decidem, então, tirar 25% da vida, 25% do período da sua vida já focando num objetivo final que é só uma prova. Sendo que, de verdade, tem muita coisa para rolar nesses 6 anos. Assim, eu não acho que residência é opcional. Sinceramente, eu não acho. Principalmente quando a gente olha no passado, se eu puxasse pelo menos uns 30 anos para cá, eu não acho que residência deveria ser opcional. Mas, sério, tudo tem hora. Tudo tem hora e tem um pessoal que, sinceramente, eu acho que queima largada. Queima largada, começa a se preocupar com isso um pouco antes. E eu tenho um pouco de know-how, assim, para poder falar sobre isso, porque eu, sinceramente, fui uma das pessoas que queimou essa largada. Eu comecei muito cedo a me preocupar com residência, eu comecei a estudar talvez mais rápido que eu deveria. Isso não melhorou meus resultados e, pelo contrário, eu acho que me atrapalhou. Atrapalhou um pouco, tanto de vivências que eu poderia ter ao longo da minha graduação, mas também atrapalhou eu estudar algumas coisas em alguns momentos específicos. Então é aquilo, é uma preocupação que tem que vir, mas que tem que vir na hora certa. E às vezes eu percebo que muita gente começa com isso no momento errado. Que nem eu falei, são 6 anos, cara, 6 anos de faculdade que você tem muita, muita coisa para viver. 25% da sua vida não é pouca coisa, então eu acho que você não pode trazer ansiedades do final do seu curso para o começo, para o meio e limitar as suas decisões pensando principalmente em residência médica, cara. Me assusta muito quando eu vejo pessoas de primeiro, segundo ano de faculdade que já estão com uma mentalidade engessada em residência. Isso me preocupa de várias formas, porque eu acho que, além de limitar as vivências que você tem na faculdade, isso também limita muito da sua cabeça sobre o que você pode se abrir a gostar durante o curso. Então, que nem eu falei, é uma preocupação que tem que ter hora e às vezes vem antes da hora, tá? Ao longo de 6 anos de graduação, você tem tanta coisa para viver. Você vai conhecer pessoas, você vai estabelecer relações que às vezes duram pela sua vida toda. E muitas vezes, igual eu falei, quando você entra na faculdade jovem, é o início da sua vida adulta. Você nunca foi um adulto, está começando a ter responsabilidades, está começando a ser um adulto agora, começando a fazer relações que podem durar pela sua vida inteira, relações que podem ser profissionais um dia. E isso vem muito antes da preparação para qualquer prova que você vai ter que lidar no seu último ano de graduação, ou até depois da sua graduação, se for uma escolha sua.
Então, as coisas têm hora para acontecer. Não queimem a largada, de verdade. Outra coisa, eu estou dando um exemplo meu. As vivências da faculdade, as vivências da vida adulta são tão importantes que muitas vezes você pode até conhecer um companheiro, uma companheira, que seja a pessoa que vai te acompanhar pela vida toda, que pode virar um casamento, que pode virar uma parceria que você vai levar a vida toda, mas que você conheceu durante a faculdade. Então, não diminua de forma alguma todas as experiências que o ambiente acadêmico pode te oferecer. Se você gosta de sair, se você gosta de passear, se você gosta de ir numa festa de vez em quando, vá. Tem hora para isso acontecer. Se você quer entrosar na atlética, se você gosta de centro acadêmico, se você gosta de iniciação científica, faça isso, mas faça isso pensando em você. Principalmente em você e o que você quer para o futuro. Deixa de lado um pouco engessar sua vida pensando numa prova. A prova é uma consequência, cara. Às vezes o resultado bom que você vai ter depois de 6 anos, ele vai ser uma consequência de 6 anos bem vividos. 6 anos que você aproveitou o que a faculdade tinha para te oferecer e pode chegar tranquilo no final desse curso, no final, na hora de fazer a prova, e ver que os 6 anos atrás valeram a pena e que todas essas vivências que você acumulou culminaram no momento que você pode fazer uma prova boa. Então, a principal mensagem que eu tento trazer hoje é que você não pode, de forma alguma, limitar todo esse período de vivência, todo esse início de vida adulta, essa vivência acadêmica para uma prova. Não, sinceramente, não façam isso. Essa é a primeira mensagem que eu tento trazer nesse vídeo. Não falei, esse é um vídeo mais de uma reflexão, mais para ter uma conversa direta. Só fazendo um pequeno disclaimer aqui antes de ir para a segunda parte do vídeo, porque até agora eu tentei trazer uma reflexão. Na segunda parte eu vou falar o que eu acho que quando é o momento que a gente pode começar a se preocupar a estudar para residência de fato. Mas por que eu fiz esse vídeo? Talvez você vendo outros vídeos do canal, você vai ver que aqui um dos slogans, digamos assim, é tendo as conversas que eu queria que tivesse sentido comigo. Eu hoje, vendo onde que eu tô, eu percebo várias coisas que eu poderia ter feito diferente e que eu poderia ter levado com mais naturalidade. Então, é uma reflexão que eu tento trazer nesse sentido. E outra coisa é que eu percebo que eu gosto muitas vezes de alguns tipos de conteúdo que eu tenho a possibilidade de ouvir eles enquanto eu faço outra coisa. Infelizmente, nossa rotina é muito corrida, então a gente tem que mitigar nossa atenção com várias coisas ao mesmo tempo. Não é o ideal, não é o certo, isso não faz bem para ninguém, mas infelizmente é o que a rotina nos impõe no dia a dia. Então eu tentei trazer esse vídeo como um momento de conversa, talvez para você me ouvir no trabalho, na academia, indo para a faculdade, para algum lugar. Mas enfim, essa foi a primeira parte que eu queria conversar, mais essa reflexão. Se você gostar desse tipo de vídeo também, deixa um comentário aqui, fala. A gente pode ter mais reflexões e a gente pode conversar também sobre suas opiniões e a gente estabelece uma relação bacana aqui. Mas qual que é a segunda parte do vídeo? Até agora eu falei que o problema principal são pessoas que às vezes engessam o que elas pensam, condicionam 6 anos de faculdade que vão levar para uma prova no final, e isso atrapalha ter uma vivência que é muito mais ampla. A faculdade de medicina é muito mais ampla do que uma prova no final. Que nem eu falei, são pessoas, são experiências, são relações que a gente faz e não podemos perder isso de forma alguma. Mas essa segunda parte do vídeo. Se eu falei até agora de gente que começa muito cedo, quando que é a hora de fato de começar a se preparar? Vou trazer de novo o meu exemplo. Eu comecei a estudar focado com residência médica mesmo, numa transição ali mais ou menos para o meu 4º ano. Foi quando eu comecei a estudar de fato mais preocupado com residência. Então eu entendo um pouco de quem fez uma preparação bem longa. E aí, eu vou começar a falar uma coisa que é um pouco polêmica e que talvez a maioria não concorde, tá tudo bem. Mas eu não sou grande fã da preparação em 2 anos. Por que eu não sou grande fã? Vamos lá. Primeiro, que nos 2 anos finais da maioria dos cursos de medicina é o momento que a gente entra no internato. E sinceramente, estudar para a prova, estudar para a vida real é muito diferente. Qualquer um que vive chão de hospital, que dá plantão em uma cidade pequena,
ou até cidades maiores, sabe que a medicina que a gente vê no dia a dia de serviço, ela acaba sendo muito diferente da medicina que a gente se prepara para fazer uma prova de residência médica. Então, no início do internato, de verdade, é o momento que a gente vai aprender a ser médico, a gente vai aprender a fazer uma anamnese direcionada, a gente vai aprender a fazer um bom exame físico, a gente vai aprender a passar um caso, elaborar diagnóstico diferencial, fazer uma prescrição, saber passar um caso, saber assumir responsabilidades sobre um paciente, sobre a vida, sobre o cuidado de alguém. E isso não tem nenhum curso de residência que passe pra gente, porque isso é vivência prática. Então, eu acho que assim, o quinto ano, início de internato, é uma época que a gente tem que dar muito valor a isso, muito valor em aprender a ser médico de fato. E igual eu conversei, é diferente estudar para a prova e estudar para a vida. Pelo fato de eu ter começado a estudar muito focado em prova muito cedo, eu percebi também que um problema que eu tive foi justamente esse. Eu cheguei na faculdade, eu cheguei na residência, melhor dizendo, tão engessado pensando em conduta de prova, 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 que eu senti que faltava um pouco desse tato, porque eu abri mão um pouco disso no internato, portanto que eu me preocupava em estudar para a prova de residência. Então, eu sinto que eu poderia ter chegado mais pronto, ter chegado com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de saber lidar com o paciente do dia a dia, que eu acabei negligenciando durante o internato, porque eu estava muito preocupado, muito focado em prova, que a única coisa que eu pensava era fazer minha prova no fim do ano. E outro ponto da residência do preparo em 2 anos. Primeiro, eu acho que em um ano dá para se preparar, dá para ver tudo? Sim, acho que dá. Porque eu fiz isso. Eu vi todo o conteúdo teórico, eu fiz muita questão, eu fiz revisões, tudo ao longo de um ano. Então dá tempo. Na verdade, até sobrou. Tanto que no final, na reta final da minha preparação, eu pude gastar muito tempo fazendo provas antigas. E aí, na preparação de 2 anos, eu vou ser bem sincero, eu não sei como os principais cursos do mercado eles estruturam essa preparação, mas eu acho que assim, se você divide o conteúdo em conteúdo de quinto e sexto ano, às vezes o que você vê no quinto vai ficar muito longe, porque você vai prestar a prova no final do outro ano, então você estudou aquilo no começo do seu quinto ano de internato, ficou muito longe, preparação, sim, vai ficar distante quando você viu aquele tema de quando você vai fazer a prova. Ou existem outro tipo de preparação, que é aquele que você vê todo o material no quinto ano, no sexto ano você vê de novo praticamente os mesmos temas, falando uma outra coisa diferente. Eu também não acho que isso é válido, porque é uma revisão que pouco te acrescenta. E eu tô falando de novo que eu literalmente passei por isso. Então, ou você vê um tema muito tempo antes da sua prova, ou você vai rever a mesma coisa. Então, acho que você gasta tempo em dobro por uma coisa que você poderia otimizar. Você poderia estar repetindo, revisando aquele tema só por flashcard, por exemplo, que é uma forma muito mais rápida do que você ver toda essa teoria de novo. Então, esses são os principais motivos que eu não acredito muito nessa preparação feita ao longo de 2 anos. Nem eu falei, eu acho que em um ano tem uma possibilidade. Então, se fosse para eu me preparar, eu escolheria fazer uma preparação em um ano, tá? Inclusive, se eu tivesse conversando comigo do passado, eu faria uma preparação em um ano hoje, porque eu não senti que os 2 anos a mais que eu estudei me ajudaram. Sim, é claro que eu aprendi muita coisa, mas eu percebi que muitas vezes eu estava só repetindo coisas que eu já sabia. Então eu poderia ter economizado tempo, que seria às vezes um tempo livre para eu descansar, para eu passar com as pessoas que eu gosto. Poderia ser um tempo que, em vez de eu estudar para a prova, eu poderia estar estudando algum outro assunto que talvez nem é tão prevalente em prova, mas que é mais prevalente no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, que me ajudasse a manejar melhor meus pacientes no internato, depois que eu me formei. Então, eu acredito que em um ano é uma possibilidade sim de fazer uma preparação bem feita. Se você acredita nisso ou não, se quiser compartilhar sua experiência de novo, considere deixar um comentário aqui para a gente conversar. A mensagem principal. Residência, mais uma vez, eu não acho que é opcional, acho que todo mundo tem que preocupar e tem que ter essa meta. De novo, é a questão de cuidado com a sua carreira, principalmente cuidado com o seu paciente. Faculdade de Medicina é um conteúdo muito denso, a gente acha que aprende muito, mas quando a gente cai numa especialidade, quando a gente cai no mercado de trabalho mais concorrido, vê que faz diferença, o especialista faz diferença e é uma vivência muito diferente, uma carga prática e teórica muito diferente que a gente tem durante a residência. Então eu não acho que é opcional, acho que todo mundo tem que ter essa meta, tem que ter esse foco, mas tem que saber a hora de ter esse foco.
Tem que ser um preparo, uma preocupação mais pro fim da faculdade. Se você tá entrando agora, desencana disso, vai viver sua faculdade, vai viver seus 6 anos, vai aproveitar, vai se divertir, vai conhecer gente, vai estudar outros temas, vai se preocupar. Se tá no primeiro período, cara, vai se preocupar com anatomia, com embriologia, com bioquímica, que é uma matéria bem difícil. Depois você vai se preocupar com residência médica, isso daí é secundário. Construir currículo é uma consequência, não é obrigatoriedade, isso é uma consequência que você vai ter de um curso bem feito, vai ter um bom currículo no final. Eu tenho outra opinião polêmica, inclusive, que eu acho que ao longo do tempo a análise curricular vai ser deixada cada vez mais de lado, mas se vocês tiverem interesse em discutir sobre isso, comenta também, que uma hora a gente pode comentar sobre. E outra possibilidade de vídeo também que eu penso é, às vezes, principalmente para quem está começando mais na faculdade, se você chegou até aqui e estiver no começo da faculdade, dessa possibilidade também, comente se for do seu interesse, fazer um vídeo sobre o que eu acho que pode ser útil, o que você tem que correr atrás no começo da faculdade, que eu acho que não vai acrescentar tanto para sua vida. Se você chegou até aqui nessa conversa, muito obrigado por ter escutado. Hoje foi um formato um pouco diferente, mais uma conversa direta entre eu e você. Imagino que esse vídeo deve ter ficado um pouco mais longo, mas que nem eu conversei. É uma ideia de ter um conteúdo um pouco mais escutável, digamos assim, porque é algo que eu consumo muito, coisa que eu consigo escutar no meu dia a dia. E se foi útil para você, se você conseguiu escutar em algum outro momento, se você concorda, discorda com alguma coisa, deixa um comentário aqui embaixo, a gente conversa também. Vou deixar mais uma vez no card aqui em cima a playlist onde eu falo sobre residência médica, que esse é um vídeo também um pouco mais focado para residência, mas que cabe assim para graduandos de diferentes anos, desde o começo até o meio da faculdade. Considera deixar um like se a conversa foi boa para você, se inscrever no canal. E foi, mais uma vez, um prazer enorme ter essa conversa. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.